Muito bem, vamos continuar nessa aula o estudo da Lei Complementar 2475, que é aquela lei complementar que regula a forma como benefícios fiscais com relação ao ICMS serão concedidos e revogados. Para que a gente possa continuar o estudo dessa lei, é importante que a gente faça um resumo da forma de concessão e revogação dos benefícios. Já sabemos que eles serão concedidos e revogados em reuniões para as quais tenham sido convocados todos os representantes de todos os estados e DF. E só começa a reunião comandada por representantes do governo federal, mas só começa a reunião com a presença da maioria dos representantes, ou seja, de 14 no mínimo, na medida que são 27 os estados e DF. Vimos também que a concessão do benefício depende da unanimidade dos presentes e a revogação de 4/5. Vimos que, uma vez decidida na reunião, essa decisão da reunião será publicada no prazo de até 10 dias contados da decisão no Diário Oficial da União. Uma vez publicado no Diário Oficial da União, os governadores de todos os estados e DF têm o poder, nos próximos 15 dias contados a partir da data da publicação do Diário Oficial da União, de aprovar ou rejeitar, ratificar ou rejeitar o convênio. E vimos que consideração rejeitados aqueles que não forem tácita ou expressamente aprovados. Em outras palavras, só vai ser rejeitado aquele que o governador expressamente emitir um decreto, um dos governadores emitir um decreto rejeitando o convênio, mesmo que ele não tenha mandado representante na reunião e mesmo que tenha mandado e o seu representante tenha votado favoravelmente. Certo? Muito bem. E, assim, isso no caso da concessão, e a revogação, esse decreto dos governadores é no nível de 4/5, assim como é o quórum para revogação na reunião. Além disso, nós vimos que a vigência, salvo disposição de lei em contrário, será 30 dias após a publicação do Diário Oficial da ratificação ou rejeição, no caso ratificação, para que tenha vigência do convênio. Ok? Então, e vimos que também esses convênios podem especificar alguns estados que são signatários, embora todos tenham que ter concordado com a concessão do benefício. Isso, em resumo, esta é a sistemática de concessão dos benefícios, mas nós precisamos ver outros detalhes ainda com relação à Lei Complementar 24. Vamos lá. Artigo 8º. A inobservância dos dispositivos dessa lei acarretará cumulativamente a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Então vamos lá. Como é que funciona isso? Olha, por incrível que pareça, não é raro, o governador, através de um decreto, concede um benefício fiscal. Ok? Errado, teria que ser através de convênio. Então esse ato é nulo. E vamos imaginar que esse benefício fiscal seja uma redução de base de cálculo. Isso vai fazer com que o estabelecimento que receba essa mercadoria não possa utilizar nenhum crédito, mesmo que reduzido com a base de cálculo, relativo àquela mercadoria que entrou e em cuja nota fiscal está destacado um benefício que não foi aprovado através da sistemática que acabamos de comentar, prevista na Lei Complementar 2475. De tal forma que prejudica a empresa que está gozando do benefício e o destinatário da mercadoria, que não vai poder se creditar de nada, no caso, por exemplo, de uma redução de base de cálculo, nem do valor reduzido. Certo? Vamos adiante. Inciso 2, uma consequência da inobservância. A exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Ou seja, vai ser exigido todo o imposto não pago, enfim, ou devolvido, se for uma devolução, né? Então é como se o benefício nunca tivesse existido.
Muito bem, voltando para mim, você pode alegar o seguinte: ô Borba, mas para aí, Borba, o cara que recebeu, a empresa que concede, o governador, através de um decreto, concedeu o benefício, e a empresa está cumprindo o decreto do governador, ainda assim ela vai ser prejudicada? Sem dúvida que sim. O contribuinte tem que saber que prevalece as regras da Lei Complementar 2475, e se aquele benefício que ele está gozando foi concedido por um decreto do governador, ele é nulo e mais cedo ou mais tarde poderá ser cobrado dele sim. Ninguém pode alegar o desconhecimento de uma lei a fim de descumpri-la. Ok? Então, essas consequências da não observância das regras estabelecidas na Lei Complementar 24 são sérias, tanto para quem está se privilegiando com benefício fiscal concedido irregularmente, quanto aquele que está comprando também com esse benefício fiscal. Ok? Mas tem mais detalhes na Lei Complementar. Vamos lá! Parágrafo único do artigo 8º. As sanções previstas nesse artigo poderão acrescer a presunção de irregularidade das contas correspondentes ao exercício a juízo do Tribunal de Contas da União, ou seja, o Estado que concedeu esse benefício de forma irregular, e a suspensão do pagamento das cotas referentes ao fundo de participação, ao fundo especial e aos impostos referidos nos itens 8º e 9º do artigo 21 da Constituição Federal. Evidentemente, esse inciso 8º e 9º do artigo 21 era da Constituição anterior. Não se esqueçam que a Lei Complementar 2475 foi anterior à atual Constituição, que é de 88, mas foi recepcionada. Então, na verdade, esses dispositivos constitucionais não existem mais, eram da Constituição passada. Mas cuidado, voltando para mim, que poderá suspender o fundo de participação. Você sabe que 48% da arrecadação do IR mais o IPI serão repartidos aos estados e Distrito Federal, né, e aos municípios, 21,5% ao fundo de participação dos estados e DF e 22,5% ao fundo de participação dos municípios, depois os outros percentuais. Esse fundo de participação, que nada mais é do que uma conta bancária onde vai sendo depositado aquele dinheiro, esse depósito não vai ser feito, esse repasse não vai ser feito se algum estado, porventura, tiver concedido um benefício fiscal com relação ao ICMS, inobservando as normas da Lei Complementar 24 de 75. Ok? Mas vamos lá, mais detalhes. Artigo 9º. É vedado aos municípios, sob pena das sanções previstas no artigo anterior, ou seja, todas aquelas consequências que nós vimos, concederem qualquer dos benefícios relacionados no artigo 1º, todos aqueles benefícios, no que se refere à sua parcela na receita do imposto de circulação de mercadoria. Ora, vamos lá. O que significa isso? Muito simples. Você sabe que 25% da arrecadação do ICMS pertencem ao município. Serão repartidos de acordo com o valor adicionado e uma parte de acordo com o que dispuser a lei estadual. Então, também os municípios não podem conceder benefícios com relação a essa parcela que recebe do ICMS, sob pena das sanções previstas lá no nosso artigo 8º. Ok? Vamos adiante. Artigo 10. Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder unilateralmente anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento dos impostos de circulação de mercadoria. Ora, o que significa isso? Nós já vimos que existem o chamado, embora não esteja de modo expresso na Lei Complementar 24, existem os convênios autorizativos e os impositivos. Os impositivos, os estados têm que conceder o benefício. Os autorizativos não. Todos concordaram, mas vão conceder àqueles que quiserem. E essas condições para concessão unilateral estarão previstas também na lei. Ok? Já sabemos que os convênios podem se restringir a determinados estados. Vamos lá. Artigo 15. Esse é um detalhe importantíssimo. O disposto dessa lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedadas demais unidades da Federação determinar a exclusão do incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas. Ora, voltando para mim, o que significa isso?
A concessão de benefícios fiscais no que diz respeito ao ICMS só pode ser feito nos termos da Lei Complementar 24. No entanto, nós temos a nossa Zona Franca de Manaus. A nossa Zona Franca de Manaus é uma zona de benefícios fiscais autorizada pela Constituição Federal. O próprio artigo 150, inciso 1º da Constituição, veda a instituição de tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, mas admite no próprio inciso 1º do artigo 150 a concessão, do artigo 151 da Constituição Federal, permite a concessão de benefícios fiscais para desenvolvimento de regiões carentes, e é o que acontece na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, que na verdade eram 3 zonas francas: a Zona Franca industrial, a comercial e a agrícola. A Zona Franca industrial funcionou por um bom tempo. Depois o Collor e a Zélia fizeram o favor de acabar com a Zona Franca industrial, com a Zona Franca, perdão, comercial. Boa parte do estado do Amazonas, do município de Manaus, uma parte do centro, as lojas fechadas até hoje, porque era um grande movimento da Zona Franca comercial, que não se consegue mais, em função de que não há mais a concessão para o aspecto comercial. A Zona Franca agrícola nunca foi adiante. E a Zona Franca industrial, que é o que sustenta Manaus. Então, os benefícios fiscais com relação àquela região, inclusive com relação ao ICMS, o Estado do Amazonas pode conceder esses benefícios, sim, sem qualquer problema. Pode conceder esses benefícios fiscais. E os outros estados não poderão impedir e não poderão questionar esses benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas. Evidentemente, para a Zona Franca de Manaus, é lógico. Ok? Então, é uma exclusão de exigência. Todas essas exigências que nós vimos. Então, se o Estado do Amazonas quiser dar uma moratória do ICMS, uma redução de base de cálculo, uma isenção que seja, uma anistia, uma remissão, qualquer benefício fiscal, para a Zona Franca de Manaus, ele está autorizado pela Lei Complementar 2475 e nenhum Estado poderá questionar essa concessão do benefício fiscal. O Estado do Amazonas realmente faz isso, não é? Na verdade, em que é a Zona Franca Industrial que sustenta hoje toda essa questão com relação à movimentação toda em Manaus. Depende fundamentalmente da Zona Franca, que vem sendo os benefícios fiscais prorrogados pela Constituição, uma vez que terminado se complica a situação. Então, minha gente, estas são as regras aplicáveis à concessão e revogação dos benefícios fiscais. É muito cobrado em prova, é muito importante saber os detalhes, o quórum para aprovação, o quórum para revogação, a sistemática, os prazos de 10 dias, de 15 dias para a publicação do Diário Oficial, de 15 dias para a ratificação ou rejeição dos governadores através de um decreto dos convênios celebrados, o quórum exigido, todos os detalhes fundamentais e muito cobrados em prova. Essa parte, que é aplicável, portanto, a todos os estados e Distrito Federal, é importantíssima dentro do contexto de concursos para qualquer estado e DF. É quase impossível em uma prova para qualquer estado que não haja uma questão sobre a Lei Complementar 24 de 75. Então, com isso, nós terminamos os detalhes relativos à nossa Lei Complementar 24 e nos próximos encontros vamos fazer exercícios no que diz respeito a esses 3 módulos: Constituição Federal, Lei Complementar 87 e 96, que estabelece as normas gerais aplicáveis ao ICMS, e a própria Lei Complementar 2475, que acabamos de ver, que regula a forma como esses benefícios fiscais serão concedidos e revogados no que diz respeito ao ICMS. Até lá.